Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa terceira aula do nosso curso de resolução de questões de constitucional, questões da banca Consulplan e da banca VUNESP. Então, esse nosso curso ele é voltado tanto para as pessoas que queiram prestar o concurso do Mato Grosso, como aquelas que vão prestar o concurso de São Paulo e outros concursos de cartório, né? Como o de Alagoas, que vai ser agora, em março. A prova vai ser repetida. Os senhores vão me desculpar aí pela voz um pouco rouca, mas eu usei muito a voz esse final de semana, eu estava num lugar barulhento, e aí a gente força a voz, né? Mas agora eu já estou bem melhor do que eu estava de manhã. Eu lhes enviei um arquivo, esse arquivo ele tem 80 perguntas e respostas, 80 questões. Se os senhores observarem, nós temos aí uma média de 4 itens por questão. Então, nós vamos ter aí, nesse bloco, mais ou menos, 320 frases sendo analisadas, correto? Estamos aqui no nosso bloco inicial do Constitucional. O que nós temos para hoje? Nós temos para hoje, daqueles itens que eu havia elencado para os senhores, classificação das constituições. É o que nós tínhamos na última aula, da aula 2, que nós vamos enfrentar hoje. E além desse item, que nós ainda não adentramos, nós vamos ter o conteúdo específico próprio da aula 3, que eu vou passar para os senhores daqui a pouco. Aqui, eu vou dizer ainda, classificação das constituições. Eu quero tratar com os senhores a supralegalidade dos tratados. Classificação da Constituição, supralegalidade dos tratados. Isso. Agora, então vamos lá para as questões. Nós fizemos a questão 1, a questão 2, a questão 3. Nós fizemos a 4, a 5. Nós falamos a questão 5. O processo legislativo consagrado no texto constitucional consiste num conjunto coordenado de disposições que disciplinam o procedimento. Aula 1, aula 2. Nós falamos, nessa questão 5, sobre aquela situação hipotética. O primeiro pressuposto, que vai atender a hipótese 1 e a hipótese 2, você tem que ter muito em mente, esse material aqui, o quadro que eu estou tratando, é esse quadro aqui, ó, todos com eles em mãos? Com eles, né? É esse aqui. Então, nós temos uma Constituição A, nós temos uma Constituição B. O que ocorre quando entra em vigor a Constituição B? Ela vai revogar, ela retira por completo a Constituição anterior. O que ocorre é o fenômeno da abrogação. Perda da vigência em bloco. Não há análise de compatibilidade. Ainda na situação de haver uma Constituição A e uma Constituição B, alguns autores, eles dizem que não há que se falar em revogação em bloco. Pode ser que se analise cada uma das disposições da Constituição anterior. Se elas forem incompatíveis com a entrada em vigor da Constituição B, essas disposições incompatíveis são revogadas. Mas se forem compatíveis, não serão revogadas, serão recepcionadas, mas como normas infraconstitucionais, e, portanto, poderão ser alteradas por outras normas infraconstitucionais de mesmo status, e essa situação é o que dá-se o nome de desconstitucionalização. Falamos sobre isso, então isso é importante nós fazermos essa esse breve retorno, né, aos nossos conteúdos. Direito ordinário. Segundo, hipóteses 3 e 4. Pressupostos. Eu tenho direito ordinário,
não é Constituição, é direito inferior à Constituição. Vão seguindo aí no material de vocês, hein? É importante nós fazermos essas nossas revisões. Nós temos o direito ordinário pré-constitucional, ele é incompatível com a Constituição B, que é aquela Constituição que entra em vigor posteriormente. O que ocorre? Revogação. É uma revogação tácita, não há que ser expressa a análise que se faz, ela é simplesmente uma análise material. E qual seria esse direito ordinário incompatível com B? São as leis, os decretos, os regulamentos. E, para alguns autores, eu só poderia falar de revogação de B pelo direito incompatível se nós estivéssemos a tratar de normas de mesmo status constitucional. Como isso não ocorre, o que nós temos é a hipótese de inconstitucionalidade superveniente. Tese, raciocínio discrepante. E a quarta situação é aquela situação que eu tenho direito infraconstitucional, mas ele é compatível e entra em vigor uma nova Constituição, a Constituição B. O que ocorre? A recepção. Também não há que ser expresso. O novo fundamento de validade vai ser a nova Constituição e o que se tem é uma análise meramente material, né? Pode ser recepcionada toda a norma, apenas alguns artigos, ou então partes daqueles artigos. E para que essa norma compatível ela seja recepcionada pela Constituição B, é imprescindível que se cumpram três requisitos. Está em vigor, primeiro, o conteúdo tenha sido compatível materialmente com B e ela tenha que ser validamente, ou melhor dizendo, formalmente, em relação a A. Então, é isso que nós temos aqui nessa questão 5, o processo legislativo, consagrado no texto constitucional, etc. Repristinação é o fenômeno que se dá quando uma norma revogadora de outra anterior, que, por sua vez, tivesse revogado outra mais antiga, recoloca essa última novamente em estado de produção de efeitos. Essa é a resposta da 5, é a letra A. Recepção consiste no acolhimento pela nova Constituição de leis e atos normativos vigentes na ordem constitucional anterior, mas sobre os quais subsistia dúvida ou insegurança. Não, ela deve ser... É ruim a formulação dessa questão. Essa questão, inclusive, é excelente. Consulplan, TJ, MG, Minas Gerais, 2019. Por quê? Sobre os quais subsistia dúvida ou insegurança jurídica. Isso não quer dizer que ela não tenha sido validamente produzida conforme a Constituição A, ou está formalmente conforme a Constituição A. Mas aqui, nesse sentido, e é por isso que nós fazemos exercícios, a Consulplan quer dizer que ela não era formalmente produzida conforme A. Em razão disso, ela não poderia ter sido recepcionada, ela não foi recepcionada. Ela não foi que ser recepcionada. E se ela foi produzida de forma inválida, formalmente inválida, em relação a A, com o advento de B, eu não posso dizer que, para essa situação específica, possa haver uma constitucionalidade superveniente. Recepção, letra B, equivocada. Desconstitucionalização decorre da manutenção em vigor, perante a nova ordem jurídica, da Constituição anterior, que, porém, perde sua hierarquia constitucional para operar como legislação, mas ocupando posição hierárquica superior à legislação como um falso, ela passa a ter tudo certo, exceto essa mesma hierarquia. Convalidação consiste no acolhimento de uma nova Constituição? Não, a gente não tem essa palavra, nós temos a palavra recepção. Então, nós fizemos a 5, eu vou marcar aqui, a 5, nós já fizemos, falamos sobre isso, é um conteúdo importante. Professor, essa letra D aqui dessa questão, essa convalidação seria recepção, a palavra recepção, correta? A palavra é recepção. Recepção consiste no acolhimento. Que uma nova Constituição dá às leis e atos normativos editados
sob a égide da carta anterior. Então, eu estou dizendo que direito ordinário pré-constitucional compatível, é a hipótese quarta. Desde que compatíveis, recebendo materialmente tais leis e atos normativos, como também lhes assegurando conformidade à nova sistemática vigente. Isso quer dizer o seguinte, essa é a hipótese do CTN. Ela vai ser recepcionada de que maneira? De que maneira? Eu quero dizer o seguinte, com qual status? Lei, naquele momento, era uma lei ordinária, o CTN, agora, essa nova vigência, esse novo paradigma, vamos usar a expressão paradigma, essa nova Constituição, ela vai ser lei complementar, assegurando conformidade à nova sistemática vigente. É isso. Nesse caso específico do CTN. Falamos sobre a questão 6 também. A questão 6 é uma questão muito importante, que ela vai tratar sobre o poder constituinte e o poder constituinte originário e derivado, o poder originário de primeiro grau ou derivado de segundo grau. Então, o poder constituinte originário, nós temos o titular. Quem é o titular do poder constituinte, tanto originário quanto derivado? É o povo. Como se dá o exercício, ou de forma democrática ou de forma autocrática. Já vimos isso. O originário, ele é um poder político, enquanto derivado de segundo grau. Então, os senhores voltam aqui, vão seguindo aí. Nós temos o originário e nós temos o derivado. Derivado. Poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Então, o originário, ele é político, ele é inicial, ele é limitado, ele é autônomo, ele é incondicionado. Incondicionado diz respeito à forma de se revelar, à forma de expressão. E ele é permanente, porque ele não se cessa. O derivado, por sua vez, ele é um poder jurídico distinto. Se um era político, ele era agora jurídico. Se um era inicial, ilimitado, autônomo, incondicionado, esse é derivado, esse é subordinado, esse é condicionado. E esse derivado, ele pode ser um poder de reforma. Isso aqui os senhores têm que decorar, hein? Reforma. E reforma pode ser de duas formas. Nós temos o artigo 60, e nós vamos chamar isso de reforma por emenda, ou então pela revisão, que é o artigo 3º do CTN. Então, é isso. O poder constituinte ele vai ser originário ou ele será derivado. E aquele poder derivado de se autorregular os estados é o decorrente. Ele é o decorrente. Nós vimos esse poder decorrente, inclusive, ele sofre limitações. Quais limitações? Aí os senhores podem ir na questão 1 e os senhores podem encontrar as limitações do poder decorrente dos princípios constitucionais sensíveis, artigo 37, inciso 7. Se lembram disso? Que aqueles são sensíveis, forma republicana, ok? Os constitucionais sensíveis, artigo 34, inciso 7º. Os estabelecidos, que são aqueles organizatórios, e os extensíveis, que, pela própria organização do Estado, devem ser obedecidos pelas constituições estaduais. Então, temos isso. Poder constituinte, originário, derivado, o de reforma, emenda, revisão, ou poder decorrente. Professor, sabe que toda vez que eu vejo esse poder originário, constituinte originário, eu penso assim, ele tem todas as vogais, são com ele. Ele é inicial, incondicionado, autônomo, só que ele tem 2 P's, que são permanente e político, e o outro fica com os outros, né? O derivado fica com as consoantes. Exato, ótimo, excelente. O poder de emenda e o poder de revisão. Agora, nós temos essas situações são formais, mas nós temos, e a reforma, ela é feita por órgãos específicos, definidos.
alguma coisa, algo parecido com a reforma, mas é diferente, é a mutação. A mutação é é um novo conteúdo que é atribuído à letra. Um novo conteúdo que é atribuído à letra. Isso é muito importante. Eu acho isso genial. Porque, sabe, para a gente estudar direito, a gente acaba ficando mais inteligente. Não que tenha acontecido comigo, mas a gente sabe que, por exemplo, não existe letra e conteúdo idêntico, imutável, o mesmo, em todo tempo e todo espaço. Né, Elisa? Isso é muito interessante, eu acho. Outra ideia é a mutação. É a mutação. A mutação, então, é um fenômeno que se verifica nessas constituições escritas, né? Principalmente aquelas rígidas, normalmente que são as rígidas, e são contínuas, silenciosas, difusas, modificações no sentido, no conteúdo, no alcance conferido àquelas normas, à letra. Ela não é só pelo judiciário, ela pode advir pelos outros poderes também. Vamos agora, continuando aqui, passando aí os exercícios que nós estamos fazendo. E quando nós temos aqui a emenda, quando falamos a revisão, ficamos aqui no artigo 3º do ADCT. Mas quando nós estamos aqui tratando da emenda, nós sabemos que aquela emenda, e é isso que nós temos aqui na questão 6, aquela emenda, ela tem uma série, deve obedecer, uma série de limitações. Ela vai ter limitações de várias ordens. Limitações. Os senhores estão seguindo aí o material? Porque esse material vai salvar a vida de vocês. Eu estou fazendo aqui uma busca desse conteúdo, porque eu quero que isso venha, acompanhe vocês. Já ficou mais fácil. Já ficou mais fácil. As limitações temporais, nós sabemos que nós não temos. Qual nós tínhamos? Aquela de 1824, que nós já falamos aqui, né? Aquelas que são autocráticas e aquelas que são promulgadas. Temporais. Circunstanciais. Circunstanciais diz respeito a circunstâncias, eventos, as intervenções, estado de defesa, intervenção do Estado federal, perdão, claro, da União no Estado, não no município, não do Estado no município. Mas é a circunstancial. É o estado de sítio, a intervenção federal e o estado de defesa. Nós vamos ter aquelas outras que são as processuais ou formais, e essas processuais ou formais, elas podem ser relativamente, aí os senhores vão acompanhando aí no artigo 60, incisos e parágrafos. Vamos lá, todo mundo. Isso é importante. Processuais formais. Quanto à apresentação de proposta de emenda, quem é o sujeito que está autorizado constitucionalmente a promover aquela alteração? Artigo 61, 2 e 3. Aquelas limitações procedimentais formais pertinentes à deliberação para aprovação, 2 turnos em cada uma das casas, 3/5 a votação. Promulgação, quem promulga? Quem promulga? Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E a vedação de reapreciação na mesma sessão legislativa de proposta rejeitada ou havida por prejudicada. Limitações temporais, circunstanciais, procedimentais ou formais e, por fim, as limitações materiais. E quais seriam elas? Quais seriam elas? Cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. Aí são, artigo 60, eu vou abrir a minha Constituição aqui. Forma Federativa do Estado, FOFES. O
voto direto, secreto, periódico, universal. Vamos ver, o meu mnemônico não está muito bom, não. Mas vamos lá. Voto em São Paulo. Eu lembro disso. Separação de poderes e, por fim, no DGI, Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais. Então, essas são as cláusulas pétreas, que não se identificam com os princípios sensíveis. Com os princípios sensíveis. Continuamos com o artigo 6º. Os limites materiais são imperativos e se dividem em limites de competência de momento ou temporais? Não, essas limitações não são materiais. Não. Elas não são as limitações materiais. As limitações materiais, elas são as previstas no artigo, nos incisos, no parágrafo 4º, na verdade. Artigo 60, parágrafo 4º. Eu quero falar uma coisa para vocês, inclusive eu vou desligar aqui. Ok, obrigado, Fernanda, porque eu havia me esquecido. Então, é isso. Então, o poder de reforma, emenda e revisão, o poder decorrente é o poder conferido aos estados. Isso, então, nós tínhamos aí na nossa primeira aula, nós já vencemos isso. Nessa segunda aula, que nós fizemos aí uma comparação entre razoabilidade e proporcionalidade ampla, nós temos a razoabilidade como igual à proporcionalidade ampla. Então, o que seria a razoabilidade? Sinônimo de proporcionalidade ampla. Seria adequação. Isso é sinônimo de utilidade. O que é isso? A medida apta aos fins. Também nós teríamos ainda um conceito dentro desse conceito macro. Teríamos o conceito de necessidade. O que é necessidade nesse âmbito constitucional? Exigibilidade. Entre os meios adequados, deverá ser adotado aquele que causar o menor sacrifício. E ainda assim, ainda neste conceito de razoabilidade e proporcionalidade ampla, teremos a proporcionalidade em sentido estrito. As vantagens deverão superar as desvantagens. Falamos sobre isso. E falamos que isso, a razoabilidade e proporcionalidade, tem sede no princípio do devido processo legal em sua acepção substantiva. Ou seja, o conteúdo da decisão do juiz, ela deve atender à razoabilidade, ela não deve ser simplesmente uma decisão que obedeceu os trâmites legais, normativos. Ela tem que, sim, devido processo legal, também ter uma decisão razoável, proporcional, uma decisão adequada, uma decisão necessária, uma decisão em que as vantagens superam as desvantagens, proporcional em sentido estrito. Professor, o senhor lembra que o senhor ficou de ver aquele julgado? Eu vi, é o da ADI 815 do Supremo Tribunal Federal que fala sobre isso. ADI 815. 815, exatamente. Ótimo. ADI, então vamos lá na ADI, eu vou marcar aqui. ADI, da razoabilidade e proporcionalidade como expressão do devido processo legal em sua acepção substantiva. É isso que ele está a nos dizer. Então, eu vou marcar aqui, completando também aí o quadro, ADI 815. ADI 815. Então, nós falamos de limitações ao poder constituinte, nós falamos sobre repristinação e falamos sobre classificação quanto à eficácia e quanto à aplicabilidade, as normas constitucionais, a classificação dessas normas quanto à eficácia e aplicabilidade plena, aplicabilidade direta, imediata, integral, contida ou prospectiva, aplicabilidade direta, imediata, não integral, limitada, aplicação indireta, imediata, reduzida, e elas podem ser normas definidoras de princípio institutivo, organizativo, que são sinônimos, normas definidoras de princípios
programáticos. Essa reduzida estava como sinônimo de diferida em uma determinada questão. Se lembram disso? Se lembram? E prospectiva estavam como sinônimo de contida. Então, é muito importante que vocês refaçam os exercícios. Ok. E as concepções de constituição também, que são as visões sociológica, política, jurídica. Falando sobre elas, os sentidos. 6, já fizemos. 7, a Constituição que concentra a fonte de validade de todo o ordenamento jurídico estatal possui normas que podem ser entendidas em 2 sentidos, formas material e formal. Fernanda, diz um joia aí. Você entende quando eu digo o conteúdo material da Constituição? Você entende? É o quê? É a organização dos Estados, direitos e garantias fundamentais. Isso é formal, é o que hoje nós temos como essencial. Tudo mais que está o Colégio Pedro II. Aquilo simplesmente é formal, não é bem material, não diz respeito à organização do Estado, separação de poderes, etc. Então, 7, nós temos a resposta, que a Constituição em sentido material, de acordo com o pensamento keuseniano, corresponde à norma que regula a produção das demais normas. A questão 7, representando o mais alto nível do direito positivo. É essa que é a resposta. A 8 é a Constituição Ideal do professor Gomes Canotilho, que é aquela Constituição Ideal, é a escrita que contempla e especifica o princípio de divisão dos poderes, consagrando o regime de garantias e liberdades. 9, as normas de eficácia, nós já falamos sobre elas. Contidas, nós falamos limitada, etc. 10, nós já resolvemos também, não auto-aplicáveis, são aquelas dependentes de regulamentação. Nós falamos sobre o poder constituinte na questão 11ª. A 12ª, classificação quanto à eficácia. 13ª, princípio de interpretação, que nós já falamos também, são princípios. Diferem os princípios dos métodos. Mas nós não vamos nos ater a isso. As senhoras vão ter. E sempre ter em mente que a interpretação da Constituição ela vai seguir estes princípios e as senhoras vão identificar cada um dos princípios por essas palavras específicas que eu lhes indiquei. Unidade da Constituição evita a contradição, antinomias, sentido global. Isso é imprescindível, senão não consegue resolver a questão. Efeito integrador. Integrador em qual aspecto? Político, social, reforço da unidade política, máxima efetividade, eficiência, maior efetividade social, justeza, ou então conformidade funcional, preservação do esquema organizatório e funcional. Pronto, matou aí. Princípio da harmonização, concordância prática. Aí você vai ter uma palavra, ponderação, coordenação, combinação dos bens jurídicos, força normativa, eficácia ótima, atualização normativa, eficácia, permanência, máxima aplicabilidade, interpretação conforme, sentido, como conteúdo constitucional, normas infraplurisignificativas. Então, o princípio da interpretação conforme, eu acho que princípios, interpretação, impõe que, no caso de normas polissêmicas ou plurissignificativas que admitem mais de uma interpretação, dê-se preferência à interpretação que lhes compatibilize o sentido com o conteúdo da Constituição. Como desse princípio, temos que, dentre as várias possibilidades de interpretação, deve-se escolher a que não seja contrária. A regra é a conservação da validade da lei, e não a declaração de sua inconstitucionalidade. Uma lei não deve ser declarada inconstitucional quando for possível conferir a ela uma interpretação em conformidade com a Constituição. Então, qual é o princípio que estamos a tratar? Porque nós falamos aqui, alteração da estrutura, esquema organizatório funcional, justeza, conformidade funcional. Bastou Sim. Isso. Bastou isso.
saber fazer essa ligação. A 14ª, ela está desatualizada, mas ela é mutação. 15ª, por sua vez, é a concepção do La Salle, que é a sociológica. A Constituição seria o somatório dos fatores reais do poder dentro de uma sociedade. A Constituição representa a decisão política, por sua vez, decisão política Smith. Ferdinand La Salle e Smith. A respeito da supremacia constitucional, é um tema que vamos tratar no controle de constitucionalidade. Todas as normas constitucionais são equivalentes em termos de hierarquia e dotadas de supremacia formal em relação às demais normas infra. Essa assertiva ela é muito importante porque eu estou lembrando vocês que nós temos uma questão da Consulplan em que nós temos hierarquia distinta daquelas hipóteses, daquelas normas advindas, normas que são fruto do poder derivado reformador, porque, a princípio, elas poderiam ser taxadas como inconstitucionais. Então, naquela hipótese, haveria, sim, um grau diferente de hierarquia. Se lembram disso? Mas olha que interessante. A 16, letra A. Todas as normas, VUNESP, todas as normas constitucionais são equivalentes em termos de hierarquia e dotadas de supremacia formal em relação às demais normas infraconstitucionais. É a questão 4, inciso 3º. Olha só. A estabilidade, Consulplan. Eu estou dizendo de normas de mesma hierarquia. Lá em 2019, a Consulplan, a VUNESP, disse que todas as normas constitucionais são equivalentes em termos de hierarquia e dotadas de supremacia formal em relação às demais normas infraconstitucionais. Ponto. VUNESP assumiu essa questão como correta. Também em 2019, por sua vez, a Consulplan, na remoção dos cartórios aqui de Minas, disse que a estabilidade e a mudança constitucionais são realidades necessárias e coexistentes no processo, não se admitindo níveis de hierarquia interna das normas constitucionais. Até ali, brasileiro, tá verdade. Mas ela disse que, não admitindo níveis de hierarquia interna, ela trouxe essa questão como incorreta. A contrário senso, o que se conclui que se admite níveis de hierarquia interna. E qual situação seria essa? Seria a situação de normas constitucionais advindas fruto do poder constituinte derivado reformador de emenda. Bem, pessoal, mas também assim, eu não sei se é exatamente, isso foi uma conclusão. Os senhores estão entendendo? E aqui nós temos uma posição doutrinária. Eu asseguro a vocês 95% das minhas posições, mas eu não posso dizer porque eu não vi a banca dizendo isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como assim? Me passou insegurança agora, professor. Mas o raciocínio da VUNESP é melhor. Eu também acho. Mas vocês entenderam? Essa aí foi a construção que eu encontrei, lendo aqui, eu tenho fundamentos, né, teóricos para essa conclusão que eu expresso aos senhores. Mas saibam que a primeira parte é irretocável do inciso 3 da questão 4. É isso que eu estou querendo falar para vocês. A segunda parte é que a ele eu atribuo o erro da questão. Tudo bem? Eu estou falando que isso é uma expressão doutrinária, modéstia para da minha parte. Tudo bem? Porque a gente não viu. Eu não vi ali o preto no branco, a Consulplan falando isso, que eu estou a lhes dizer. Uma conclusão, com fundamentos, né? Claro. Tudo bem, Elisa? Mutação constitucional, então, nós já vimos que exterioriza o caráter dinâmico e de prospecção. Esse prospecção é no sentido de investigação, interpretar, buscar o conteúdo. Mutação não é isso? Buscar o novo conteúdo que é atribuído àquela letra.
Isso é muito bom. E eu vejo aqui no Brasil atualmente, até desculpa a digressão aí política, de certa forma, qual é o problema de você atribuir conteúdos novos à letra? A sociedade é cambiante. O aspecto da prospecção. O senhor falou que a mutação exterioriza o aspecto da prospecção de busca de novo conteúdo nas constituições escritas, rígidas e contínuas, né? É um processo que acontece nas constituições escritas, mormente as rígidas, e ele é silencioso, sim, ele é paulatino. Mas essa palavra, o problema é prospecção, é no sentido de se buscar o conteúdo, porque quando você tem uma mutação, a gente ficou pensando sobre o que seria prospecção. Se lembra disso, Elisa? Sim. Uhum. Porque por que eu falei dessa prospecção? É porque o prospectivo é outra coisa. O prospectivo é sinônimo de contido. Então, o senhor tinha falado que a prospectiva é sinônimo quando a gente fala das normas constitucionais de eficácia contida. Perfeito, exatamente. De aplicabilidade direta, imediata, mas não integral. Ótimo. E a prospecção é aquela que exterioriza o caráter dinâmico, né? E de prospecção das normas jurídicas, né? É estranho falar isso, porque a norma jurídica ela não faz a prospecção. Quem faz a prospecção é o intérprete. 18. Artigo 60, nós vimos aqui as regras do artigo 60, todo mundo aí já sabe bastante. E agora nós vamos dizer assim o que é a classificação das constituições. Então, eu vou tirar até uma foto. Peraí, uma coisa errada aqui. Deu certo aqui a minha foto, não. Vamos para o último ponto desse conteúdo introdutório do direito constitucional, a classificação das constituições. Então, eu vou passando aqui para vocês. Os senhores têm que ter em mente, nesse ponto específico, o critério e a classificação propriamente dita. Então, vamos lá. Eu vou apontando aqui os critérios e as senhoras, por gentileza, vão escrevendo. Caso queiram, também vão ter o quadro depois da aula. Então, vamos lá. Classificação das constituições. Então, eu vou só colocar aqui basicamente os critérios. E aí depois eu vou mandar para vocês um texto para caso vocês queiram, né, mais conteúdo, mas pelo nível aí das senhoras, isso não seria muito necessário, porque já estão no estágio avançado. Origem. Vamos só, origem. Nessa situação, elas podem ser como? Elas podem ser outorgadas,
As constituições podem ser outorgadas, elas podem ser promulgadas, e os sinônimos é que são importantes. Quais são os outros sinônimos das promulgadas? Populares, democráticas. Populares, democráticas. E ainda aquelas outras, cesaristas. As cesaristas são aquelas que são impostas, mas que vêm a ser ratificadas posteriormente. Então, nós temos a classificação das constituições e nós temos o critério, origem. Qual o outro critério? Forma. Forma. Quanto à forma, elas podem ser escritas e não escritas. E esse escrita, ele tem um significado próprio, peculiar. Escrita também, ela é conhecida como instrumental. Escrita, instrumental. Formada por um conjunto de regras sistematizadas e formalizadas por um órgão constituinte em documentos escritos solenes. Então, não é simplesmente estar escrito, mas é estar escrito em um documento, ou perdão, as escritas, né? Elas podem, na verdade, as escritas, elas podem estar de duas formas, e aqui é que cabe mais uma classificação. Elas podem estar codificadas, e aí sim, codificadas, elas se encontram contidas e sistematizadas em um só texto, né, formando um documento único. Ou legais, que não são as sedimentadas. Eu fui falar sobre aquele outro tema, agora me veio a palavra codificadas. Então, as escritas formadas, são as constituições formadas por um conjunto de regras sistematizadas e formalizadas por um órgão constituinte em documentos escritos solenes, né? Eu acho difícil a gente se lembrar, né, numa prova dessas definições, mas é parte do nosso estudo, cada vez mais. Conjunto de regras sistematizadas, formalizadas por um órgão constituinte em documentos escritos solenes. Se houver um documento codificado, diversos documentos legais. E aquelas que são as não escritas, né? Que também são chamadas de costumeiras. Consuetudinárias. Consuetudinárias. Vamos voltar aqui. Modo de elaboração. Como elas podem ser elaboradas? Elas podem ser dogmáticas ou elas podem ser históricas. E o que significa ser dogmática? Dogmática são elaboradas em um dado momento por um órgão constituinte, segundo dogmas ou ideias fundamentais. Elas podem ser ortodoxas ou simples dogmáticas. Simples, uma só ideologia. Ortodoxas são aquelas que, na sua elaboração, consideram diversas formas de pensar, né? Ele usa aqui, na verdade, simples como sinônimo de ortodoxas. Simples, ortodoxas. E o que difere elas ser simples ou ortodoxas são as ecléticas ou compromissórias. Mas ela é só uma ideologia mesmo, né? A simples e ortodoxa. Exatamente. A ortodoxa não, eu confundi a palavra ortodoxa com a palavra eclética. Não. Históricas. Então é isso, é o conteúdo, né?
Modo de elaboração. O modo de elaboração. Modo de elaboração diz respeito à forma como elas são elaboradas. Elas podem ser dogmáticas, ou elas podem ser históricas ou costumeiras, né? Não escritas também é conhecido como costumeiras. Enfim, aqui já é outro sentido para costumeira. Históricas. É a inglesa, né? Costumeiras. Conteúdo. Conteúdo. Quais seriam, como elas seriam classificadas conforme o conteúdo? Material ou substancial. Material ou substancial. Formal. Formal. Nós já falamos bastante sobre isso. Estabilidade. Estabilidade. Quanto à estabilidade. Imutável. O outro nome é a granítica. Imutável, granítica, intocável, não admite modificação do seu texto. Rígida. Isso aqui é extremamente importante. Eu acho que os dois mais importantes são modo de elaboração e essa aqui, rígida. A rígida é porque só há que se falar em Constituição rígida se admite, se há um controle de constitucionalidade. A rígida é aquela Constituição em que determinadas normas, né, ou todas elas possuem, a rígida não, todas elas, na verdade. Quando se exige, né, um processo legislativo especial para a modificação do seu texto. E esse processo legislativo especial para modificação, ele é um processo distinto, ele é mais árduo, ele é mais dificultoso que aquele processo de alteração das normas que não são normas constitucionais. Flexível. Flexível é aquela que permite sua modificação pelo mesmo processo legislativo de elaboração e alteração das demais leis do ordenamento. Um exemplo clássico, é a Constituição inglesa. E nós temos ainda a semi-rígida ou semi-flexível. Semi-rígida com 2 R's. Semiflexível. Semirrígida ou semiflexível exige um processo legislativo mais difícil para alteração de parte de seus dispositivos, enquanto outros dispositivos podem ser alterados por um procedimento simples, semelhante ao de alteração das demais normas, que não são as normas constitucionais. Só essa no Brasil, a de 1824, ela tinha partes que haviam processo, partes para as quais nós tínhamos um processo mais dificultoso e outras partes em que o processo era o mesmo. Vamos então aqui, origem, forma, modo de elaboração, conteúdo e estabilidade. Só temos mais 4 critérios, já vamos encerrar.
Você já tem aí anotado, então eu vou apagar aqui, porque eu quero ter. Teve uma dessas telas que eu coloquei muita informação no quadro, ela não ficou muito boa. Quanto à correspondência com a realidade, eu vou colocar critério ontológico. E o doutrinador que propugna essa classificação é o Carl Loewenstein. Conteúdo ontológico. Aí elas podem ser normativas, são as que efetivamente conseguem, por estarem em plena consonância com a realidade social, elas conseguem regular a vida política da nação, do Estado, né? As nominativas, as normativas são essas. Depois nós temos as nominativas. Quais seriam as nominativas? Nominalistas ou nominais? Nominais também. Como seriam essas? Elas têm o intuito de regular a vida política do Estado, sim, mas elas não conseguem cumprir o papel de regular a vida do Estado. Então há um descompasso com a realidade social. Elas são nominativas, nominalistas, nominais. Elas não conseguem efetivamente normatizar as relações, o processo real de poder naquele Estado. E, por fim, as semânticas. São as semânticas, que elas não têm o fim de regular a vida política do Estado, de orientar e limitar o exercício. O objetivo é tão somente formalizar o poder político vigente, confere legitimidade a um determinado grupo político detentor do poder. São essas as semânticas, né? Quanto à extensão, critério e extensão. Esse critério também aí já sabemos bastante. Analíticas ou sintéticas? Sintéticas. Ainda quanto à finalidade. Quanto à finalidade. Constituição garantia, Constituição balanço, Constituição dirigente. Constituição garantia, Constituição balanço, Constituição dirigente. Constituição garantia é uma Constituição negativa. Isso quer dizer o quê? Que ela impede o Estado de interferir na vida do cidadão. Quando eu falo construtora de liberdade negativa, eu estou dizendo o seguinte, que ela é uma Constituição liberal, no sentido de ela impedir a intervenção do Estado nas relações dos particulares. Essa é a ideia da Constituição garantia. Bem, garantia não se sabe para quem, né? Mas é esse o conteúdo, correto? Não é mesmo, Elisa? Constituição balanço é aquela destinada a registrar um dado estágio das relações de poder, é a típica da União Soviética. E Constituição dirigente, ela é extensa, ela é analítica. Essa Constituição garantista, ela é uma sintética, enquanto esta é uma analítica. Porque define fins, programas, planos, diretrizes. E, por fim, quanto à sistematização. Sistematização. Elas podem ser codificadas ou legais. Codificadas ou legais. As constituições, codificadas ou legais. Codificadas, um único documento.
enquanto as legais, por sua vez, documentos diversos, distintos, né? Diversos documentos. Diversos documentos. Então, vamos aqui já resolvendo a nossa questão 19. A doutrina predominantemente considera, quanto ao conteúdo, que a constituição material é. A constituição material, nós já sabemos, conjunto de normas, escritas ou não escritas. Vamos lá. Letra A. Um instrumento que visa garantir as liberdades individuais e limitar o poder do Estado nunca é escrita? Não, as constituições, não, ela nunca é escrita? Não faz sentido. Não, ela pode sim ser escrita. Letra A equivocada. O conjunto de normas escritas ou não escritas que regulam a estrutura do Estado, a organização do poder e os direitos e garantias fundamentais, essencialmente constitucional. Essa foi considerada a resposta correta, 19, letra B. O conjunto de normas escritas reunidas num documento solenemente elaborado pelo Poder Constituinte, que digam ou não respeito... Não. Isso não é materialmente constitucional, porque o Colégio Pedro II não é, e está na Constituição. Letra D. A elaborada por representantes do povo, os que formam o Poder Constituinte. Não, o povo é o titular, ele não é bem o que exerce o Poder Constituinte, mas não é isso, isso não é ser material. E que faz com que o Estado passe a ser um Estado social, intervencionista? Não é isso. Aquelas cujas normas não estão fixadas num único texto. Essas são as legais, e o critério é sistematização, não tem respeito, não diz respeito ao conteúdo. Então, a 19, letra B, fácil. Por fim, a questão 20. A respeito da classificação das normas constitucionais, é correto afirmar que as de eficácia limitada, elas são aquelas que têm aplicabilidade indireta, imediata e diferida. Então, vamos completar aqui, porque, na verdade, o reduzida, vocês vão ali naquele quadro. O reduzida, essa questão 20, a VUNESP, ela chama de eficácia limitada, não reduzida, como José Afonso, ela se utiliza da palavra reduzida como sinônimo de diferida. Então, reduzida é igual a diferida. Vocês vão completar aí, ó. Nesse quadro, o que eu quero chamar a atenção de vocês é reduzida é diferida. Então, aí vocês vão pegar o Lumicolor e vocês vão marcar aqui o que é reduzida, ela é diferida. A letra B, indireta não, a aplicabilidade da letra das normas de eficácia contida é de aplicabilidade direta, imediata e restringível. Está equivocado isso. E o contida é prospectiva. Letra C, as normas de eficácia limitada podem ser divididas em dois grupos. Princípio institutivo e princípio organizativo são sinônimos. São sinônimos. A outra espécie são princípios programáticos. Havendo expressões como salvo disposição em lei, a norma será de eficácia limitada? Não. Será contida ou prospectiva. Existindo expressões como a lei disporá, essa norma será de eficácia contida? Isso é muito interessante. A gente já pode até completar aqui. Qual que é a expressão que identifica uma norma contida ou uma norma prospectiva, salvo disposição em lei? É a expressão salvo disposição em lei. Vou completar o quadro da classificação das normas contra a eficácia contra a aplicabilidade. Qual é a expressão que identifica as normas de eficácia limitada? A lei disporá. A lei disporá. Então, nós vencemos aqui e vamos continuar fazendo mais algumas questões. Vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e nós voltamos daqui a 10 minutos, tá bom? Voltamos. Essa segunda parte dos exercícios, os próximos 20 exercícios, eu vou passando aqui o gabarito para vocês, porque nós já fizemos estes aqui. 21, letra D.
o histórico do constitucionalismo, que culmina com o neoconstitucionalismo e atentando em especial para os seus elementos formadores e integrantes. O fundamento dessa resposta, dessa questão, é aquele texto que eu lhes indiquei. É um texto difícil, é um texto que precisa ser lido com muito cuidado, muita tranquilidade, mas essas 2 próximas semanas, as senhoras terão um compromisso apenas comigo, só com o direito constitucional. Eu gosto muito de estudar o conteúdo por semana, por bloco de semanas, e depois de um período curto, faço a revisão. Eu acho que todo dia estudar uma matéria diferente, pelo menos para mim, isso é muito pessoal também, mas para mim eu me encontrei com esse método, porque aquela semana eu fico com a cabeça do constitucional, eu acho mais fácil assim. 21 é o texto. 22 é muito interessante observar que essa prova da VUNESP, ela em diversos momentos, ela faz essas mais difíceis, né? Por exemplo, como juiz substituto do Acre e de São Paulo, ela faz referência, ela adota as posições externadas pelo professor Paulo Branco, pelo professor ministro Gilmar Mendes, no livro deles, Direito Constitucional. Sentença interpretativa de rechaço, sentença interpretativa de aceitação, sentença normativa substitutiva e sentença manipulativa de efeito aditivo. Isso se encontra no livro dele. Na hermenêutica constitucional, a doutrina sistematizou os princípios, etc. Assinale a alternativa que aponta um tipo de decisão judicial interpretativa pelo qual, diante de 2 possíveis interpretações que podem ser extraídas de um ato normativo, de uma lei, por exemplo, o STF adota aquela que se conforma à Constituição e repudia qualquer outra que contraria o texto constitucional. Sentença interpretativa de rechaço. O nome disso é a letra D. Eu tenho um livro dele aqui. Que está sobre isso. Falando sobre isso. Eu vou localizá-lo aqui. Já tinha estudado sobre isso, professor? Você viu assim nesse livro isolado? Eu, particularmente, nunca tinha estudado. Eu nunca tinha ouvido falar. Professor, mas eu acho que isso daí cai mais na magistratura, não Pois é, exatamente. Mas só mesmo para que nós saibamos. O rechaço é essa. Sentença interpretativa de rechaço e sentença de aceitação. Deixa-me ler só. O de rechaço ficou claro, né? Conforma uma e repudia a outra. A de aceitação são aquelas que... As sentenças interpretativas de aceitação são as que decorrem de julgados das instâncias ordinárias que optaram por interpretações ofensivas à Constituição, muito embora os dispositivos questionados comportassem a extração de normas compatíveis com a lei maior. Então, é isso. Mas, assim, com certeza, Elisa, com certeza. 23, alternativa a respeito do constitucionalismo, letra B, a transição da absolutista para o Estado liberal, em especial na Europa, no final do século XVIII, que traçou limitações formais ao poder político vigente à época, é um marco do constitucionalismo moderno. 23 é a letra B, do constitucionalismo moderno. O constitucionalismo moderno são as revoluções, as constituições norte-americana, de 1789, e francesa, de 801, se não me engano. Não é isso? Cadê o meu livro? Professor, eu acho que a Constituição norte-americana é de 1776 e a primeira Constituição francesa é de 1791. Exatamente. A americana não é 1787, não, Elisa?
Desculpe, é 1787. A independência que é 1776, né? Não, os Estados Unidos é de 1787. A Revolução Francesa ocorre em 1789 e a da França, 1791. Constitucionalismo moderno, né? Esse marco do constitucionalismo moderno, clássico ou liberal, começa no final do século XVIII com as revoluções liberais, francesa e norte-americana, e vai até a Primeira Guerra Mundial, 1914. Com a Constituição escrita, até então não existia Constituição escrita, mas simplesmente baseada nos costumes. A primeira escrita que existiu foi a dos Estados Unidos da América, em 1787, seguida da Constituição Francesa de 1791. Com a Constituição escrita, surge a rigidez constitucional, processo mais solene, com dificuldade de alteração de suas normas. Então, a escrita leva a rigidez, que leva à supremacia. Essas palavras são muito importantes de vocês terem em mente, que é como palavras que se correlacionam. A Constituição rígida, por sua vez, é caracterizada pela supremacia, etc. Surgindo a ideia de supremacia da Constituição. A primeira dimensão de direitos, ele inaugura as dimensões dos direitos, né? A primeira dimensão dos direitos civis ou políticos, né? Então, o constitucionalismo moderno, ele se inicia com o Estado de Direito, que tem outro nome, que é o Estado liberal. Eu falei disso numa dessas aulas passadas. É difícil pensar, né, no Estado de Direito como Estado liberal, né? Mas a gente tem que contextualizar, porque, na verdade, essas revoluções iluministas, professora Elisa, doutoríssima e doutora aí na história, elas, na verdade, elas representam a conquista do poder político pela burguesia, e esse, entre aspas, suposto liberalismo é um movimento político, histórico, jurídico, que, como nós observamos, ele beneficia o capital, né, Elisa? Não as pessoas. É verdade, viu, professor? Eu acho também, mas é que eu acho que nesse sentido liberal aqui, eles querem dizer o liberalismo político, não é da não intervenção do Estado? Exatamente. Não é? Na vida do indivíduo, né, professor? Mas é que não ficou só nessa esfera, né? Ficou também na liberalismo econômico, né? E aí vai bem para o capitalismo mesmo. Obrigado, Elisa. Muito obrigado. A dimensão política, a dimensão jurídica é a não intervenção do Estado. O Estado de Direito, o Estado de Direito liberal, que eu acho que seria melhor. E o aspecto econômico também seria o Estado liberal. Correto, Elisa? Muito obrigado aí pela consideração. Porque são as várias dimensões, né? Vamos adiante. 24. A doutrina define normas programáticas como aquelas que as normas programáticas dependem de regulamentação do legislador infra e também as condições materiais. 24A. 24 é a letra A. 24, letra A. 25, falamos sobre mutação, mudança de interpretação do STF, do conceito de depositário infiel. Nós temos aqui, o STF decidiu que a prisão do depositário infiel não se sustentaria em virtude de disposições de direito internacional. Essa decisão do STF foi proferida com base na mutação constitucional. Eu quero agora fazer um quadro para vocês. Deixa eu ver onde eu vou encontrar esse meu esquema. Aqui, ó. Primeiro vou tirar uma foto. Ó,
nós vamos ter a seguinte estrutura hierárquica. Isso aqui, agora, eu estou tratando de um ponto que eu marquei aqui como supralegalidade dos tratados. E nós temos que ter em mente o seguinte: nós vamos ter uma pirâmide normativa. No ápice dessa pirâmide normativa, nós vamos ter as normas constitucionais. E aí, eu peço para que abram o artigo 5, artigo 5º da Constituição, os parágrafos, por gentileza. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, aqui nós vamos ter os tratados mais tratados, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º. Normas constitucionais mais tratados. Abaixo dessas normas constitucionais, mas acima das outras leis, nós teríamos os tratados, que nós vamos chamar de normas supralegais porque elas estão sobre as leis, as normas supralegais. Quais seriam essas normas que estão sobre, acima das leis, mas abaixo das normas constitucionais? São aqueles tratados de direitos humanos que não são introduzidos nos moldes preconizados pelo artigo 5º, parágrafo 3º. Que adentram, vou falar de outra maneira, o ordenamento jurídico brasileiro nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º. E é este a melhor dispositivo para fundamentar a supralegalidade dos tratados internacionais. Não vou colocar não, eu vou colocar artigo 5º, parágrafo 2º. Mas saibam que este não, obviamente, não tem o status constitucional que são atribuídos aos tratados quando são internalizados como emendas constitucionais. Claro, não é verdade? Que é o parágrafo 3º. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então é isso. Normas constitucionais e hierarquia normativa. Vamos dizer aqui dessa maneira. Hierarquia normativa. Caiu essa questão na última prova do concurso de São Paulo. Ah, é? Uhum. O status era supralegal, era a resposta. Então, normas supralegais. E você acertou. Foi por eliminação, não foi por conteúdo, não. Não importa. O importante é acertar a questão. Ótimo. Normas constitucionais e tratados. Quais tratados? Artigo 5º, parágrafo 3º. Supralegal. Normas supralegais. São os tratados. Eu não vou nem colocar tratados de direitos humanos. Eu vou ser mais genérico. Tratados todos
Tratados do artigo 5º, parágrafo 2º. No topo da pirâmide estão as normas constitucionais. Quando a isso não existe hierarquia entre normas de Constituição, sejam originárias ou derivadas, direitos fundamentais ou não, princípios ou regras. Isso aqui é a teoria geral do controle de constitucionalidade que está naquele site do professor Lordelo, João Paulo Lordelo. Ele é bem novo, mas isso aqui é controverso, né? O princípio que afasta a hierarquia entre normas da Constituição, qual é o princípio? O princípio da unidade da Constituição. O fato de não existir hierarquia entre normas constitucionais não impede que uma norma feita por emenda seja objeto de controle de constitucionalidade. É isso que a Consulplan adotou naquele entendimento que eu disse para vocês, naquela questão 5ª, inciso 3. Embora não possa ser objeto de controle as normas originárias. Norma introduzida por emenda pode ser objeto de controle, porque a edição de emenda está sujeita a uma série de limitações. Leis, decretos. É isso que nós precisávamos saber. Decretos. Questão 25, mutação 26 é a letra D, possuem aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral. Estamos falando das de eficácia contida, com limitação da sua eficácia e aplicabilidade. Isso é estranho, mas essa questão foi considerada correta. A questão 27 também é uma questão de juiz substituto. O que eu quero que eu já falei sobre essa questão. Na época, ou melhor dizendo, na época da revisão, que nós tivemos 5 anos da promulgação, 5 anos de 5 de outubro de 88, emendas e revisão e, na verdade, emenda e revisão, embora sejam distintos gêneros de reforma, quando da revisão, nos moldes do artigo 3º, dos atos de disposição constitucional transitórias, foram adotadas, o Congresso Nacional acabou por equipará-las de fato ao adotar para revisão os mesmos requisitos formais e materiais exigidos para as emendas. Então, aí, vivendo e aprendendo, hein? História política constitucional. No direito constitucional brasileiro, os limites materiais ao poder de reforma são os expressos, rejeitado pela doutrina majoritária a existência dos implícitos, falso, pelo contrário. Nós já falamos sobre isso. Os expressos e os implícitos. Os materiais expressos. Artigo 6º, parágrafo 4º. Os materiais implícitos, tácitos, titularidade do poder constituinte originário e derivado, a titularidade do poder constituinte e o próprio procedimento de modificação da Constituição. Letra B, não. Letra C, ela vai de encontro à letra A, ela disse que não estavam sujeitos aos limites materiais, e estavam, porque a correta é a letra A, e a letra D, inicialmente prevista apenas no artigo 3º do ADCT, a revisão acabou incorporada ao corpo da Constituição como mecanismo permanente de reforma. Isso é falso, porque ela foi episódica. O mais interessante é o seguinte, a gente fazendo prova, a gente vai ficando assim, vai ficando um macaco velho, vamos dizer a expressão. A letra A e a letra C são incompatíveis, então a resposta é uma dessas duas. Concorda, professora Elisa? Elas são incompatíveis, né? É uma tática. É uma tática. Eu vou falar para vocês uma coisa que me aconteceu. Vocês se lembram quando eu ministrei aquele curso do Paraná sobre resolução de questões e ministrei no Rio Grande do Sul resolução de questões?
eu vou dizer uma coisa para os senhores. Foi um treinamento excelente que eu fiz. Hoje, às vezes eu não sei nada do assunto, mas só de eu ler a questão, eu não estou me gabando nada, mas eu desenvolvi, como eu fiquei fazendo as questões, eu desenvolvi alguma coisa na minha cabeça que eu sei aonde a pessoa vai colocar as palavras certas ou as palavras erradas. Eu achei isso interessante. Eu comecei sem saber nada do assunto, mas pelo fato de eu ter ficado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu praticamente reescrevi todo o código de normas em uma semana. A Fernanda estava lá comigo. Eu ia dormir, era 4 horas da manhã. Você lembra disso, Fernanda? Isso foi interessante. Depois, só de você vir a questão, você já consegue observar ali o que o examinador, onde ele alterou, porque eu tive muita dificuldade de ficar criando questões inteligentes com base no texto. Não é? Eu achei isso curioso. Curioso. 28. Princípios e métodos, concordância prática ou harmonização, letra B. Eventual conflito entre bens juridicamente protegidos devem ser solucionados pela coordenação, ponderação e combinação entre eles, de modo que o estabelecimento de limites recíprocos evite o sacrifício de uns em relação aos outros. Letra B, perfeito. Letra A. A interpretação conforme a Constituição permite a interpretação contrária à literalidade da norma? Falso, não permite. Letra C. Por representar a ampliação dos poderes do juiz em prejuízo da esfera de opção política do legislador, sem que tenha sido adotado como norma geral pelo texto constitucional, o princípio da proporcionalidade só pode ser aplicado pelos tribunais nas hipóteses específicas previstas em prefeitos e espaços da Constituição? Falso. Por quê? Porque ele se revela como a concepção substantiva do princípio esculpido no artigo 5º do devido processo legal. Não é? Letra C. Letra D. Segundo o princípio da unidade da Constituição, as normas constitucionais devem ser interpretadas como integrantes de um todo, de modo que, se qualquer delas implica ruptura da unidade, deve ser declarada inconstitucional. Na verdade, você deve preservar, você deve buscar não declarar a norma inconstitucional, correto? E você tem que harmonizá-la de forma a não se declarar a inconstitucionalidade daquela norma, porque você tem que buscar a preservar a Constituição. É interessante, né, as críticas que o STF recebe, porque isso está no texto do professor Gilmar Mendes. Também não acompanho a jurisprudência, mas, a princípio, pelo menos no plano teórico, isso orienta a atuação do STF. Não é? E eles recebem a crítica que eles estão legislando. Para a parte que não briga com o Gilmar, né, professor? Porque o Gilmar desperta sentimentos meio... por isso que eu disse, pelo menos no plano teórico. No plano teórico. Vamos lá, 29. 29 também é uma questão de juiz. A letra A é a questão correta. O conceito de legalidade não corresponde exclusivamente à lei em sentido formal, mas abrange os preceitos normativos da própria Constituição e aqueles editados com base nela, como as emendas, as leis complementares, as leis delegadas. Isso aí é o sentido lato sensu, da legalidade, lato sensu. Esse da letra B é interessante. Reserva legal não quer dizer que seja só lei. Reserva legal não é isso. Não é absoluta, não. Pode ser, nos termos da jurisprudência, outro instrumento normativo que não propriamente lei. A letra B está equivocada por isso. A partir da emenda constitucional número 32 de 2001, que introduziu no direito brasileiro chamado decreto autônomo, não subordinado à lei, tal espécie normativa passou a ser admitida também em outras hipóteses previstas em sucessivas emendas. Não, decreto autônomo são aquelas do 84, inciso 4º. São só naquelas hipóteses. Vou aqui ler para os senhores. Em quais hipóteses são permitidas o 84? É bem restrito isso, inclusive. 84. Compete privativamente ao presidente da República. É o 6º. O 6º.
O quarto é o regulamentar e o sexto é o autônomo. Isso aí vocês têm que decorar e saber disso. Dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa nem a criação ou extinção de órgãos públicos. Então, não pode ter aumento nem despesa, nem a criação ou extinção de órgãos públicos. Letra B. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Extinção de funções ou cargos públicos. Esse é o regulamentar. Não, esse é o autônomo, é o sexto. A e B. Ah, tá. O quarto é o regulamentar. Ah, sim. A e B. Letra D, 29. De acordo com a jurisprudência do STF, os tratados não estão abrangidos pelo conceito de legalidade? Não, sim, estão sim. Eles estão abrangidos pelo conceito de legalidade. Estão sim. 29, letra A. 30. É muito interessante, eu nunca tinha lido, e eu fui ler o AI-5 para resolver essa questão aqui. Eu fiquei, assim, perplexo. O teor dele, hein? Professor, é engraçado o senhor falar isso, porque também só esses dias é que eu fui ler o teor original do AI-5. Foi mesmo? Foi. E eu não sei por quê, porque às vezes eu tenho até um pouco de preguiça, assim, da história constitucional, mas tem algumas coisas que eu gosto de ler. Mas nesse dia eu estava tão disposto e resolvi ler esse AI-5. Eu até assisti um vídeo no YouTube sobre esse AI-5. E ele é pequeno, mas ele é tão transparente, ele é incisivo, né? Ele é curto e grosso. Não é isso? Professor, eu inventei uma dancinha para o AI-5, para os meus alunos, porque sempre cai a mesma coisa. É fechamento do Congresso Nacional, suspensão dos direitos civis e políticos, endurecimento da repressão, mais poder ao executivo, censura total. Então, a gente começa a dançar, né? Fechamento do Congresso Nacional, igual os menudos. Suspensão dos direitos civis e políticos, como é que é? Mais repressão, não, repressão, endurecimento da repressão, mais poder ao executivo, censura total. Sabe? Menudos não faziam assim, né? Acho que era liberte-se, era uma coisa assim, não era, professor? Eu não sei, o senhor não é da época dos menudos. Não, Elisa, eu sou mais novo, eu sou millennial, Elisa. Não vem não, porque eu lembro dos menudos, como é que você não lembra? Não, não sou milênio, não, calma. Mas você lembra dos Outro dia me menudos, chamaram da sim. década de 70, eu falei assim, não, eu nasci no final da década de 70. Ah, mas é de 70, não interessa. Mas tem uma grande diferença. Você é de 78, né? Passo. Eu também. Da década de 70. Mas interessante. 30, letra C. Mas é importante a gente ler. É um documento histórico muito forte. O AI-5 suspendeu as garantias constitucionais e legais da vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, excluiu da apreciação judicial os autos nele fundados. Isso é verdade. Revogou a prerrogativa do presidente decretar o recesso? Falso. Manteve a competência para decretar a intervenção nos estados e municípios e a previsão sujeição do decreto à apreciação do Congresso Nacional? Falso também na letra B. Letra C, correto. A Carta de 67, cujo projeto foi elaborado pelo governo, que muitos consideram outorgada e não promulgada, manteve a prerrogativa que a Carta de 46 conferiu ao presidente da República para expedir decretos-leis. Essa eu não saberia responder por quê, mas foi considerada equivocada. Conferiu ao presidente, enfim. A Carta de 67 manteve, conferiu ao presidente, enfim. Mas isso não diz especificamente sobre o AI-5, né? Mutação, a letra 31 é mutação constitucional, diz respeito àquele efeito de progressão, porque você dizer em uma determinada lei, especificamente a lei de crimes hediondos,
que todo regime daquela pessoa que incorre no cometimento daqueles crimes, toda a pena a ser cumprida por aqueles indivíduos que cometem aqueles crimes tidos como hediondos, eles devam cumprir toda a sua pena no regime integralmente fechado. Isso afeta um princípio constitucional, que é o princípio da individualização da pena. A resposta dessa 31 é mutação constitucional. Professor, eu acho que vai ter esse mesmo problema agora naquela lei do juiz de garantias, porque eles mudaram a saidinha de quem fez crime hediondo, parece que não tem direito a saídas. Não sei se o senhor viu isso. Elisa, eu estou tão por fora do direito penal, na verdade, Não, é porque, assim, tem muita coisa ali naquele juiz não. O processo que penal agora, obrigatoriamente, a gente vai ter que dar uma estudada, porque as alterações foram muitas. Eu tenho um professor que ele é promotor aqui em Minas, o professor Leonardo Barreto, processo penal, ele é uma pessoa muito legal, eu gosto muito dele. Ele é muito querido. Ele escreveu aqui no Facebook que só com essas atualizações, né, do pacote anticrime, as sinopses dele, da IUSPOD, que são ótimas, elas aumentaram mais 100 páginas. Então, a gente tem que estudar ali as sinopses, são bons. 32. Elisa, mas isso aí eu não posso, como dizia a Glória Pires no Oscar, né, não sou capaz de opinar. Não sei, mas assim, se você disse, eu vou tomar como verdade, inclusive. Tudo bem? Não, professor, eu não sei explicar em detalhes. Eu sei que tem uma coisa que é assim, como era naquela época da progressão do crime hediondo, que eles vedam a individualização da pena. Ah, tá bom. Então também fere esse princípio da individualização da pena, né? 32. A respeito do Constituição e constitucionalismo. Letra A. Nos Estados Unidos, diferentemente da França, a Constituição americana deu pouca relevância ao papel do juiz, dada a aversão à sua figura falso. Pelo contrário, quando nós estudamos o constitucionalismo norte-americano, nós observamos que o juiz ele tem poderes. Tanto é que o controle difuso ele é advindo do judiciário norte-americano, difuso quando o juiz ele é capaz de dizer que aquela lei é inconstitucional. Então, essa assertiva na letra A é falso. Ô, Fernanda, eu não sei se um dia você me disse assim, professor, eu tenho uma dificuldade de essa parte de constitucionalismo e dessas constituições. Você sabe o que é bom? O que é muito legal é a gente estudar alguns textos históricos, como se fosse uma história do constitucionalismo, como foi engendrado, como surgiram esses movimentos. Quando Mas você esses estuda, textos onde? a gente tem que buscar umas histórias. Eu tinha uns textos bem interessantes, mas eu vou ver se eu acho alguma coisa. Porque a partir do momento que você estuda como história, você aprende. Você consegue depois fazer as adaptações para o direito. Por exemplo, no constitucionalismo norte-americano, o juiz ele tinha uma figura, ele era uma figura assim primordial. Então, o valor dado ao juiz era distinto do que ocorreu na França. Você consegue, pela história, você fazer as ligações. O controle de constitucionalismo no Brasil, o controle de constitucionalidade das leis, ele abrange, ele traz elementos tanto dos Estados Unidos quanto da Europa continental. Então, nós temos um sistema misto. O Brasil ele é um país peculiar nesse aspecto. Nós temos uma tradição de Estado unitária, porque o Reino de Portugal era extremamente competente em manter a centralidade do Estado português, correto? E nós ficamos aqui mais ou menos quase 400 anos, inclusive, sem nós nos comunicarmos, porque as capitanias hereditárias elas não tinham vias de acesso. Eles não queriam, inclusive, que acontecesse isso.
Isso era fomentado, a não comunicação. Isso era uma política de Estado. Mas por que eu estou falando isso? Porque durante 400 anos, praticamente, da nossa história, e você sabe bem disso, né, Elisa? Nós fomos um Estado português, unitário, poder centralizado. Mas, de fato, nós continuamos sendo assim. Tanto é que o poder hoje, ele se concentra... Isso é um grande problema da suposta federação brasileira. Nós não termos uma federação de fato. Federação, Fernanda, você pensa como distribuição de poder nas esferas. Nós não temos isso. O que eu quero dizer é o seguinte, Fernanda, você quer passar no concurso público federal ou estadual? Via de regra. Imagina que você está na faculdade, você está conversando um bate-papo aí com seus amigos, na praça de Mantena. Você quer ser da Polícia Federal ou da Polícia Civil de Minas Gerais? Ou de São Paulo? Mas por que eu estou falando isso? Porque o federal no Brasil é tudo melhor. Já perceberam? Porque a federação do Brasil é mais forte. Qual é a arrecadação? Quem arrecada mais no Brasil? Federação. E os estados e os municípios dependem da boa vontade da União para, embora, claro, temos ali as questões, os repasses. Mas por que isso? Porque, historicamente, nós sempre fomos um Estado unitário. Eu vou falar sobre Estado, federação, na próxima aula. Mas isso é importante. Só que teve um momento, com a proclamação da República, em 1891, que os brasileiros eles resolveram cortar, o que eu acho um grave erro, as suas raízes, a sua história, implantar à força um sistema, uma forma de Estado de inspiração americana, norte-americana, que é o Estado Federado. É o Estados Unidos do Brasil, não é, Elisa? Os Estados Unidos do Brasil. Isso é grave, porque nós temos um sistema que ele não é consoante à nossa estrutura mental ainda. Isso traz disfunções? Traz disfunções. Porque o nosso presidencialismo hoje, as pessoas não conseguem entender isso. O nosso presidencialismo é um presidencialismo na lei, mas ele está muito mais... Eles falam presidencialismo de coalizão, como existe na Alemanha. Mas nós, na verdade, nós temos muito mais um parlamentarismo como que um presidencialismo. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. E, por exemplo, no plano arquitetônico, quando nós proclamamos a República, casa portuguesa passou a ser feio no Brasil. Eu sou de Minas, aqui das cidades históricas, próximo. A minha cidade também fora uma cidade histórica. Mas aí eles passaram a rejeitar a herança portuguesa e começaram a construir as platibandas nas casas brasileiras, nas casas coloniais. Você sabe, né, Elisa, que a casa colonial portuguesa, ela manda a chuva para fora. Aí eles passaram a construir uma estrutura de inspiração, nesse caso específico, francês. Tudo que era português passou a ser péssimo. E Portugal é um país incrível. Letra A. Nos Estados Unidos, diferentemente da França, a Constituição americana deu pouca relevância ao papel do juiz falso. A Constituição francesa de 1791 construiu um sistema fundado na supremacia do legislativo, restando ao executivo a função de dispor dos meios aptos à aplicação da lei. Claro, claro. Quem era o executivo? Quem era o executivo antes da Revolução Francesa? O rei. O rei faz o que agora? O rei cumpre a lei. Foi uma ruptura maior que houve na Inglaterra, né? Na Inglaterra já houve uma ruptura, talvez pela história do país, de uma forma mais harmônica, né? Ruptura harmônica, se é que eu posso dizer isso. Mas uma evolução harmônica, né? Na França, não, eles foram decapitados. E houve, de fato, uma ruptura. C. O modelo de constitucionalismo praticado no mundo contemporâneo segue nas suas linhas gerais o padrão que foi estabelecido pela Constituição de 1791, especialmente no que diz respeito à função do judiciário.
Isso não é verdade, porque o contemporâneo ele tem marcos próprios a partir da Segunda Guerra Mundial. O contemporâneo ele tem um marco filosófico, ele tem um marco histórico, e ele tem um marco... Estamos naquele texto que eu lhes disse. Acho que é jurídico. Marcos fundamentais, o histórico, o filosófico e o teórico, né? Ah, é. Os marcos fundamentais para se chegar ao... Não, esse aqui ele está falando... O modelo de constitucionalismo praticado no mundo contemporâneo? Não, no mundo contemporâneo nós temos o neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo ele tem esses marcos fundamentais. O histórico, que é o Estado Constitucional de Direito, as constituições a partir da Segunda Guerra Mundial e redemocratização, filosófico, que é o pós-positivismo, com a experiência nazista, né? E os direitos fundamentais, e o teórico, o que é essa experiência? Porque não basta simplesmente estar na lei. Há imprescindibilidade de análises outras, éticas, morais, filosóficas. Teórico, força normativa da Constituição, do Conrad Hesse, supremacia da Constituição, constitucionalização dos direitos fundamentais e nova dogmática de integração constitucional. Então, a Constituição norte-americana de 1787 e 1700 são os marcos mais importantes do neoconstitucionalismo? Falso. Não, elas não são, porque o neoconstitucionalismo tem por marcos fundamentais estes que eu acabei de lhes dizer, o histórico, o filosófico e o teórico. Eles são marcos do constitucionalismo clássico ou liberal. Constitucionalismo clássico ou liberal. O constitucionalismo moderno ou social é o do México de 1916 e de Weimar de 1919. É muito interessante essas nomenclaturas, que elas não são tão óbvias assim. Letra D está falso, porque não é neoconstitucionalismo, é constitucionalismo liberal. É constitucionalismo liberal, sim, ou então constitucionalismo. E letra E, influenciada pela Revolução Francesa e pelas revoluções americanas, a Constituição de 1824 continha importante rol de direitos civis e políticos, tendo adotado a separação tripartite na divisão e no exercício do poder político. Não, porque nós tínhamos 4 poderes, não era tripartite. Nós tínhamos o poder moderador, que era encabeçado pelo monarca. 33. A atual Constituição da República Federativa do Brasil é classificada como? É escrita? Sim. Ela é outorgada? Falsa. Liberal? Não. Programática. Escrita, sim. Semântica? Sintética? Semântica, talvez. Teve um autor que escreve que ela pretende ser normativa, né? Isso é ser semântica, não é? Você já viu isso? Sintética não é. Cesarista também não é. Letra D, promulgada, dogmática e analítica. Fácil. Letra 34, já falamos sobre revisão, mutação, reforma, etc. 35, processo legislativo, já resolvemos também, a letra C. 36, a atual Constituição da República Federativa do Brasil, provimento de 2018, pode ser classificada como escrita, eclética e analítica. Letra A. Ortodoxa, ela distingue-se. Ortodoxa é aquela que só tem uma ideologia, né? Ao contrário da brasileira, que não é ortodoxa. Ela é eclética. 37. Então, 36, letra A, 37. Em relação à eficácia e aplicabilidade das normas, a assinale é incorreta, todas estão corretas, só a letra B está incorreta. As definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação diferida e não aplicação ou execução imediata. A 37 foi considerada B. Pessoal, eu acho que eu me equivoquei. Então, diferida, ele usa no contexto de limitada, mas não é a mesma coisa. Não, peraí. Professor, o senhor não se equivocou, não. Não, é porque ele está falando as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. Tem aplicação diferida. Isso está errado, claro. Não, perdão. Imediato, é o artigo 5º, parágrafo
4º, ou parágrafo 3º? Não, é o artigo 5º, pessoal. Perdão, é verdade. Aquela, assim, reduzida ele usa como sinônimo de diferida. Sim. E limitada é a contida. Parágrafo 1º do artigo 5º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O fundamento aqui, na verdade, é o artigo 5º, parágrafo 1º. Ok? 38. O 5º 13. VUNESP. Classificação quanto eficácia. Contida é igual prospectiva. Contida. Se lembram? Possui eficácia prospectiva contida. É livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Contida, não é? Prospectiva. 38, letra A. 38, letra A. 39. Dentre as classificações atribuídas às constituições, é correto afirmar que a Constituição de 88 é rígida quanto à alterabilidade e analítica quanto à extensão. Isso eu acho difícil. Cesarista quanto à origem? Não. Quanto à origem, ela pode ser, isso que a gente tem que voltar, outorgadas, populares ou cesaristas. Ela não é cesarista quanto à origem, mas sintética, e ela também não é sintética quanto à extensão. Então, o critério e a classificação estão conformes. Dogmática quanto ao modo de elaboração? Modo de elaboração, elas podem ser dogmáticas ou históricas. Ela é dogmática. E heterônima quanto à origem, quanto à sua origem? Não, origem outorgada, popular ou cesarista. Rígida quanto à alterabilidade, analítica quanto à extensão, letra C, correto. Pactuada quanto à sua origem, elas não, está errado. Não é pactuada quanto à origem, ela é promulgada. Democráticas, populares. Histórica quanto ao modo de elaboração, ao modo de elaboração, elas podem ser dogmáticas ou históricas, não, ela é dogmática. 39, letra C. E a 40? Em recente julgamento nos autos da DPF 133, o STF, 132, o STF, diante da possibilidade de duas ou mais interpretações razoáveis para o artigo 1723, que trata a união estável entre homem e mulher, reconheceu a união homoafetiva como família. Nesse caso, é correto afirmar que a técnica de interpretação utilizada foi, aí a resposta dada foi interpretação conforme. Na verdade, para a gente responder isso de uma forma mais adequada, é imprescindível a leitura dessa DPF 132, porque lá menciona-se que faça uma interpretação conforme, né? O que eu acho até mais seguro juridicamente do que a mutação constitucional. Vocês concordam comigo? Nem, Elisa? É menos subjetivo, entre aspas, né? Toda interpretação é objetiva. O direito é subjetivo, né? Vocês observaram que essa segunda parte os exercícios 21 a 40 são exercícios assim mais complexos. Tirando aqui, tudo bem, eficácia, aplicabilidade, tem alguns fáceis. Mas quando nós temos aquelas questões dos princípios de interpretação, não estou dizendo dos métodos, dos princípios e do constitucionalismo, eu acho que história da Constituição, aí nós temos aí questões mais avançadas. Eu vou pedir para vocês me fazerem uma gentileza, porque nós já vimos todo esse conteúdo, mas é imprescindível sedimentar esse conteúdo. E como nós sedimentaríamos esse conteúdo? Resolvendo os outros 80 exercícios. Amanhã, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de algum deles, nós podemos fazer um breve comentário. Mas vocês vão fazer um trabalho ótimo se vocês revisarem todos estes exercícios e fazerem até os 60. Estarão assim, muito bem. Vamos combinar assim? Sim. Até os 60? Tá ótimo. Então, tá. Fernanda, você achou muito... Pois não. Desculpa, professor, eu ia só tirar uma dúvida. É que, assim, o senhor acha que a gente precisa estudar método de interpretação a fundo? Não, eu acho que método de interpretação já é demais. Eu acho chato. Então, não. Vamos ficar com um princípio.
Vamos ficar com princípio. Sabe por quê? Vamos ponderar também. Eu vou ser sincero com vocês. Tem alguns conteúdos que são mais simples e eles são base para outros conteúdos. Por exemplo, história do constitucionalismo, ele tem muita relação com o controle de constitucionalidade. É muito difícil uma pessoa entender controle de constitucionalidade a fundo se ela não estiver por dentro da origem dos institutos e do constitucionalismo em si. E o que eu quero dizer é assim, o aspecto histórico, a visão histórica é difícil, porque você só vai dominar o conteúdo do controle de constitucionalidade se você dominar o conteúdo histórico do direito constitucional. Mas, por exemplo, então tudo bem, então princípios, constitucionalismo, faz sentido nós estudarmos? Sim, faz. Só que há outros conteúdos também que são difíceis, por exemplo, como os métodos de interpretação. Mas aí a gente faz o seguinte, a gente não precisa estudar 100% de toda a matéria, a gente vai estudar 85%. E a gente se permite, em cada um dos conteúdos, tirar alguma coisa que é mais chata. O erro na faculdade é a gente não ter essa visão. A gente começa, quando a gente chega no método de interpretação, a gente fica, nossa, isso aqui é horrível, todo o direito constitucional é horrível, não quero estudar mais. Aí, quando a gente passa para um assunto interessante, a gente não quer porque a gente tomou birra, ódio da matéria, do professor, e não tem nada disso. Você pode se permitir não estudar alguns pontos, correto? Vamos estudar 80% da matéria, não vamos estudar 100% da matéria. Vamos colocar aí na balança. E eu, modéstia à parte, eu tenho ido bem. Desde que eu comecei a estudar para esse concurso, há 3 anos, toda a prova constitucional que eu faço, eu tiro... Não vou falar que eu tiro 100%, não, mas eu erro uma, pelo menos. Tá bom, então meu método eu estou achando que está funcionando para mim. Eu acho que vai funcionar para vocês também. Não precisa estudar tudo, não. Elisa, quer dizer alguma coisa? Não, professor, foi fantástico essa revisão hoje toda que o senhor fez, inclusive com os temas que a gente tinha falado, né, na semana passada, e recordando as classificações das constituições todas, tudo, foi excelente. A gente venceu, eu acho que exercícios fundamentais e complexos mesmo, como o senhor falou, né? Muito obrigada. Mais alto nível. Obrigado. Sim, professor, o senhor vai ver depois na gravação, tem um papagaio de pirata, que foi a minha mãe, que ela adora o senhor, entrando aqui para dar um tchau na aula. Ué, mas eu não vi, não. Graças a Deus, porque eu a proibi que ela queria chamar a sua atenção, mas foi um pouquinho antes do intervalo. Não, mas ela está por aí, quando ela estiver por aí... Agora não, é que eu não quis que ela interrompesse a aula, porque o senhor também tinha que a gente fazer o intervalo ainda. Então você tinha que ter falado comigo. Vamos combinar o seguinte, amanhã a gente vai bater um papo com ela, tá bom? Aí a gente fica assim... Fernanda? Não, tranquilo. Então amanhã o exercício 41 a 60 para a gente resolver, né? Ok. E continua estudando o conteúdo e organizando o seu caderno. Tá ótimo. Porque a gente vai conseguir... Olha só, nós ficamos 2 aulas. Nessa aula, em 2 blocos, a gente já conseguiu fazer a nossa revisão e sedimentar mais o assunto. Foi ótimo. Tá bom? Muito bom. Então tá, muito obrigado. E aí continuamos amanhã às 19 horas. Não vou fazer amanhã as aulas às 14, Fernanda, porque minha voz ainda não tá tranquilo. É bom que eu vou resolver algumas coisas também lá. Ótimo, mas amanhã às 19 horas. Então até lá. Tá jóia. Obrigado, então tá. Tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite.